Boa noite, professora. Boa noite a todos que nos assistem por nosso canal aí no YouTube e pelo Instagram. Bem-vindos a mais uma live da InforHealth Educação e Excelência em Saúde. Hoje falaremos a respeito das pesquisas clínicas em andamento para o tratamento do Covid-19, da Covid-19. E para falar sobre o assunto, temos uma convidada bastante especial, que é a professora a doutora Patrícia Moriel. Ela é professora livre-docente da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, coordenadora dos programas de mestrado e doutorado em Ciências Médicas da Unicamp, graduada em Farmácia pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas, mestre em Farmácia pela USP, doutora em Farmácia pela USP, recebeu em 2018 a comenda do Mérito Farmacêutico pelo CRF, em razão da sua excelente atuação na profissão farmacêutica, e desenvolve pesquisas nas áreas de farmácia clínica, farmacogenômica, farmacoterapia e farmacovigilância. Boa noite, professora, bem-vindo, obrigado. Boa noite, Luiz. Queria agradecer o convite. Boa noite a todos e espero que a gente possa ter aí uma conversa excelente e tirar algumas dúvidas do pessoal. Obrigado, professora. Mais uma vez agradeço a presença de todos, mesmo que online. Como é de costume em todas as nossas lives, a gente começa tentando trazer os números mais recentes a respeito da Covid no Brasil e no mundo. E, infelizmente, esses números acabam não sendo recentes, mesmo que a gente faça com 1 hora de antecedência da live, porque ele muda muito. Hoje, no mundo, já temos mais de 4.370.000 infectados confirmados e já superamos a marca de 298 mil mortos. No Brasil, nós temos 198 mil infectados e mais de 13.618 mortos. Lembrando que há uma grande subnotificação no Brasil e o número de infectados pode ser até 10 vezes maior e o número de óbitos até 2 vezes maior. Em relação aos sistemas de saúde, das cidades com maior mortalidade, 18 se encontram no norte e nordeste. O Amazonas hoje tem 90% dos seus leitos ocupados e 100% na capital Manaus. O Ceará também, 90% dos seus leitos ocupados e 100% na capital. Pernambuco e Pará, a mesma coisa. Maranhão, 98% na capital e mais de 80% no estado. O Rio de Janeiro teve um alívio essa semana, pois inaugurou o seu hospital de campanha com 148 leitos e de 97% da nossa última live, hoje está com 83% dos leitos ocupados, mas isso deve ser preenchido aí no decorrer dessa semana já, infelizmente. São Paulo foi o estado que mais se preparou aí para o combate à pandemia, com a inclusão de novos 658 leitos de UTI, e mesmo assim a taxa de ocupação na Grande São Paulo já é superior a 85%. Quem quiser saber a respeito da nossa pós-graduação em pesquisa clínica pela Fundação Hermínio Ometo, é só clicar, é só mirar o celular aí no QR Code para saber mais informações. É preocupante, né, professor, os números? São tristes, né, Luiz? É muito triste o que a gente tem passado, o que o mundo está passando, o que o Brasil especialmente está passando, né? Porque você vê no mundo, o pessoal acredita no que está acontecendo. E aqui no Brasil, infelizmente, temos uma grande parcela ainda da população que acha que esse vírus não existe ou até mesmo tem uma gravidade muito baixa. Então você vê, você compara, né?
o que está acontecendo nos outros países do mundo, o que está acontecendo no nosso país é muito triste, Sim, porque você vê que as coisas só tendem a piorar. Enquanto a população não acordar, vamos colocar isso, é acordar mesmo, né? sim, Para os riscos que todos nós estamos passando, as coisas vão cada vez ficar mais difícil. sim, Então, o que eu falo que é muito triste, porque não existe tratamento ainda, né, efetivo, que a gente fale, não, você pode tratar com isso, não existe vacina, e a única coisa que a gente pode fazer hoje é nos cuidar, e nos cuidando a gente vai estar cuidando de todos, né? isso E mesmo, muitos professor. não estão acreditando ou não querem se cuidar, e isso acaba esbarrando em toda a população. Porque como você mesmo colocou os números muito bem, né? A falta de leitos de UTI. A gente sabe, tem muita gente que fala, mas todo mundo vai pegar. Sim, talvez todo mundo pegue, mas a gente não pode pegar todo mundo junto, porque daí a gente não vai ter leito para todo mundo ao mesmo tempo. E é isso que os governos estão tentando, os governadores, pelo menos dos estados, estão tentando falar, gente, vamos tentar, tudo bem, a gente vai se contaminar? Talvez todos, se não tiver uma vacina logo, né? Mas que seja aos poucos, para a gente poder dar atendimento às pessoas e aí assim ter chance de salvar as pessoas. Porque se Sim, todo mundo se contamina ao mesmo tempo, a gente não dá chance para a pessoa ter um tratamento de suporte, né? com Então é certeza. triste, porque você fica meio amarrado, né? Porque você pode falar e muitas pessoas não acreditam. É essa Sim. fala mesmo. Eu acho que esse é o nosso grande desafio, né, professora? É conscientização da população em relação à gravidade do vírus e da necessidade do isolamento social para quem pode ficar em casa. Sim, exatamente. Professora, eu trouxe aqui alguns dados em relação à pesquisa, porque a senhora, como uma excelente pesquisadora que Obrigada. é importante que as pessoas saibam a respeito da pesquisa no Brasil, que hoje é o que está salvando, é o que está sendo procurado, é o que está sendo buscada. São os profissionais de saúde e os pesquisadores, é que são realmente os heróis e que deveriam ser sempre honrados e parabenizados e valorizados no país, Uhum, né. uhum. O cenário da carreira acadêmica no Brasil, ele vem se deteriorando há alguns anos, desde 2015. 38 bilhões foram cortados do setor de conhecimento, digamos assim. O dado é do Observatório do Conhecimento, que é um grupo composto por associação de docentes das universidades do país. Em 2009, de acordo com esse mesmo levantamento, o orçamento para a produção de conhecimento representou apenas 52% do que estava disponível em 2014, ou seja, 15 bilhões de reais a menos para pesquisa em 2019. Os pesquisadores estão tendo dificuldades na manutenção dos laboratórios, aquisições de equipamentos e insumos, e isso prejudica a atividade cientista. De maneira geral, faltam estímulos, né, para que as crianças, para que os adolescentes exerçam a ciência e enxerguem a ciência como uma opção de carreira, a ser seguida. Desde o ensino básico, né, nem sempre é uma coisa possível. Muitos acham que é difícil e tem aquela ideia do cientista maluco, né, de desenho. Além da gente enfrentar a fuga dos cérebros, né, porque pesquisadores que mudam para outros países para poder desenvolver realmente as suas pesquisas, devido a esse desestímulo à carreira científica. Como a senhora vê esse cenário, professora? Eu vejo um cenário terrível, na verdade, no Brasil hoje. Nos últimos 2 anos, principalmente, a gente teve muito corte de bolsa de estudante de mestrado e doutorado. Eu acho que tem que ficar claro para todo mundo que no Brasil a gente não tem um incentivo a pesquisadores. Nós temos poucas, vamos colocar, vagas, né, para pesquisador. Quem toca as pesquisas no nosso país são os alunos, né, que são profissionais formados e que fazem
essa carreira acadêmica em pesquisa, fazendo mestrado, doutorado, pós-doutorado. Para isso, eles têm um salário, nada mais justo que tenham um salário, muito menor do que um salário que se eles estivessem exercendo a profissão deles, do que eles são formados na graduação, que eu já acho injusto, né? Uhum. E que muitas vezes você não vê, ou o estudante de mestrado e doutorado acaba não sendo aproveitado pelo mercado, né? Por quê? Porque não existe essa carreira pesquisador no Brasil. Sim. Existem alguns pesquisadores dentro das universidades estaduais, universidades federais, que são contratados como tal, mas o número de vagas é muito pequeno ainda. E as universidades também absorvem, né, para ser docente e pesquisador, mas também tem um limite, né? Então a Uhum. gente não tem como nos Estados Unidos grandes centros de pesquisa que deem vaga para os nossos pesquisadores que estão sendo formados aí no mestrado, doutorado e no pós-doutorado. Essa fuga de pessoas para o exterior é claro, é óbvio, né? Eu tenho sentido na pele ultimamente que eu tenho visto meus estudantes, né, falar, eles estão me deixando, estão indo para o exterior. Porque, na verdade, eles vão, eles são competentes, nós brasileiros somos extremamente competentes, inteligentes, e quando vai para o exterior, eles veem essa potencialidade do nosso povo. E Uhum. eles acabam oferecendo a vaga que aqui não tem, Sim. né? Então a gente acaba perdendo grandes pesquisadores para o exterior, né? Uhum. Então, se você vê aí nas entrevistas, tem vários brasileiros nos Estados Unidos, na Europa, sendo professores de universidades, tocando pesquisas, inclusive, né, com um dos medicamentos que a gente vai colocar aqui, que ele apareceu em várias mídias, é brasileiro, mas ele está lá fazendo a pesquisa Sim. por lá. E por quê? Porque para nós conseguirmos também, nós pesquisadores, chefes de grupos de pesquisa, conseguimos dinheiro para fazer uma pesquisa, é muito difícil, Sim. né? Então, assim, as coisas acabam conturbadas. E o coronavírus, na verdade, para nós pesquisadores, veio no momento que fez com que a população enxergasse a gente também, né? Que Sim. enxergasse o nosso papel dentro da sociedade, que enxergasse o quão importante é a gente fazer pesquisas dentro do nosso país, para o nosso povo, né? Então, eu acho que também para nós, né, teve um alento, pelo menos assim, nossa, estão nos enxergando. Sim. As universidades federais, as universidades estaduais, é elas que estão tocando toda a pesquisa, é elas que estão fazendo testes de diagnóstico, é elas que estão aí, né, lutando contra isso, em termos de pesquisa. Então, o quão importante, né, é a gente ter essa gama de pesquisadores dentro do país para dar o suporte quando a gente precisa. Mas ainda Sim. hoje é muito difícil. Então, a gente tem tido cortes enormes nas bolsas dos alunos de mestrado e doutorado, cortes nas nossas verbas de pesquisa, as universidades recebendo menos dinheiro, então a nossa infraestrutura acaba se deteriorando porque não tem verba para fazer reformas. Então, isso tudo acaba acometendo e prejudicando a pesquisa no país mesmo. Ok, professora, obrigado. Esperamos que a gente consiga sair melhor dessa pandemia, né? Ah, com certeza. Como a gente vai falar a respeito de pesquisa clínica, né? E as pesquisas clínicas em andamento, eu trouxe aqui uma definição de pesquisa clínica, que é Uhum, qualquer investigação em seres humanos objetivando descobrir ou verificar os efeitos farmacodinâmicos, farmacológicos, clínicos e ou outros efeitos de produtos e ou identificar reações adversas ao produto em investigação, com o objetivo de averiguar sua segurança ou eficácia. Né? uhum, Pesquisa clínica é o ensaio clínico ou estudo clínico, que são os termos utilizados para denominar um processo de investigação científica envolvendo seres humanos. Acho que é importante esse conceito, professora, porque a gente tem a interação e
e muitas pessoas que não são da área e que acabam nos vendo. Uhum. Eu vou passar rapidinho, Luiz, mais ou menos o que é uma pesquisa clínica, porque muitas vezes o que que acontece? Você vê na mídia, olha, fase 1, fase 2, não passou com o animal, passou com o animal, e as pessoas não entendem muito, né? O que fase é isso, o que está acontecendo, eu preciso fazer essa pesquisa ou não. Então, eu separei aqui uma figura que Sim, resume um pouco a parte clínica, se pudesse passar ela, ok, acho que seria legal para o pessoal entender. Então, a gente tem a parte da pesquisa clínica, então a gente tem que separar em duas coisas. Pesquisa de novos medicamentos, tá? Que seriam os medicamentos que foi pesquisada uma nova molécula, essa nova molécula passou por testes em célula, passou por testes em órgãos isolados, posteriormente foi para os animais, né? Testou nos animais para saber se ela era segura, a toxicidade, a dosagem que a gente poderia usar. Essa molécula nova, então, passando por todas essas fases que a gente chama de fases pré-clínicas, ou seja, na descoberta da molécula, colocando ela em célula, em órgãos isolados, posteriormente em animais, chegando-se num resultado onde essa molécula não é tóxica, onde essa molécula é efetiva contra a doença que a gente estava imaginando, né, que ela seria, a gente passa para a etapa clínica. E aí, nessa etapa clínica, é que a gente vai testar essa molécula em humanos. No Covid, o que está acontecendo hoje? Nós temos duas propostas, vamos colocar assim. Nós ok. temos propostas de novas moléculas, ok? Ou seja, moléculas que já estavam em estudo em animais, etc., que não estão lançadas no mercado. E a gente tem uma segunda proposta que é de reposicionamento de alguns medicamentos. O que é esse reposicionamento? São medicamentos que já estão lançados no mercado, ou seja, já passaram por todas essas fases pré-clínicas, inclusive fases clínicas, que foram lançados no mercado para tratar outro tipo de doença, que não é o Covid, Uhum. certo? Então a gente tem essas duas linhas. A primeira, onde a gente tem novas moléculas surgindo que podem vir a tratar o Covid, e a segunda linha, que é fármacos que já estão lançados no mercado que a gente pode utilizá-los, ou eles vão ser testados para serem utilizados no Covid. Então, essa figura aí mostra para gente a fase clínica, ou seja, a momento que a gente está nos humanos fazendo a pesquisa. Então, se vocês olharem, a gente tem aí fase 0, 1, 2, 3, né? Essas fases, elas estão antes da aprovação do medicamento para ser lançado no mercado, ou pela Anvisa, que é a Agência Regulatória Nacional, ou pelo FDA, que é a Agência Regulatória Americana. E posteriormente a gente tem a fase 4, que é o acompanhamento desse medicamento já lançado, ok? O que tem acontecido hoje, né? Os novos medicamentos, as novas moléculas, necessariamente elas têm que passar por todas essas fases, a fase 0, a fase 1, a 2, a 3, onde vai avaliar a toxicidade, a efetividade dessa molécula. Sendo provado que ela funciona, que ela não é tóxica, né? Ela é aprovada e lançada no mercado. Agora, o redirecionamento dos fármacos, que é o que mais tem se passado, inclusive na mídia, que é o que está acontecendo mais para o Covid, por quê também? Porque a gente não tem tempo, né? Uhum. Você fazer uma nova molécula demora aí 10 anos para você lançá-la no mercado. A gente precisa de um mês. Então, o redirecionamento é que está sendo mais realizado. O redirecionamento, o que, que acontece? Acho que tem que ficar claro isso para o pessoal. Ele já está lançado no mercado. Então, assim, os estudos de toxicidade, você já sabe quais os eventos adversos esse fármaco pode causar. Você já sabe a dose, né, que pode causar toxicidade, até quanto eu posso dar esse fármaco. Então, você já sabe onde ele é eliminado, se ele é eliminado pela urina, pelas fezes, pelo suor. Então, você já tem a característica do fármaco. E aí você vai mostrar a efetividade, principalmente, que daí seria essa fase 2 e essa fase 3 que eu estou mostrando aí.
Uhum. Então, o fármaco que já foi lançado, ele volta um pouquinho na etapa clínica para mostrar que ele pode ser efetivo para outra doença, porque não foi testado para a Uhum. COVID, por exemplo. Ele foi testado, por exemplo, para ser um anticoagulante e não para tratar COVID. Certo. Então, você volta nessa fase 2 e 3 para esse teste. O que é muito discutido nos estudos que estão sendo lançados, né, no Brasil e no mundo é como esses testes de fase 2 e 3 de efetividade estão sendo realizados. Uhum. Porque muitos deles não estão com características metodológicas adequadas. Então, você solta um estudo que você não sorteou direito os pacientes, tá certo? Que você não organizou como ele seria dado esse medicamento, e você solta o resultado desse estudo, aí causa uma esperança para todos, e na verdade, depois que você vai ver, o estudo não foi bem conduzido, e se ele for refeito, talvez ele não vá ter os mesmos resultados. Então, hoje a gente está nessa fase 2 e 3 desse redirecionamento, tá? Uhum. O que tem acontecido é o seguinte: alguns países estão autorizando o uso de fármacos que ainda não passaram em fase 2 e 3 para a utilização para COVID, como fármacos para COVID. Então, isso é extremamente discutido. Né? No Brasil, a gente tem o caso da hidroxicloroquina, a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela, Sim. mas para vocês entenderem, tem vários estudos fase 2 e 3 acontecendo, mas no nosso país já foi autorizado aos médicos prescreverem Professora, hidroxicloroquina. desculpa interromper só um minutinho. Claro. O YouTube parou, na verdade. Todos Tá. os vídeos caíram. Poxa. Aí depois tem que falar onde parou para continuar. Tá. Oi? Pelo Instagram? O YouTube não está funcionando. Professora, o YouTube infelizmente não está funcionando. Caiu Poxa vida. geral. Eu acho que é a quantidade de live. Pode ser. Eu Bom, acho aí que vocês vão tentando voltar e a gente vai fazendo pelo Instagram. vamos fazer pelo Instagram. Tá. Eu vou até passar aqui o Instagram para o pessoal do YouTube pelos comentários. Se você puder passar, William, o Instagram para o pessoal poder acompanhar. O pessoal tá indo para o Instagram mesmo, professora. Tá indo? Uhum. Ok, pessoal. Obrigado pela informação aí. A gente vai continuar então pelo Instagram. Ok. Eu acho que eles não viram desde o começo, professora. Jura? A gente pode voltar, não tem problema para mim, Oi. Luiz. Fase 1? Depois da fase 1. Tá. Então vamos voltar um pouquinho aqui, né, gente? Estava comentando a fase 1, fase 2, fase 3 da pesquisa clínica, né? Essas fases são antes do lançamento do medicamento no mercado. Depois se ele provar ser seguro, ser eficaz, né? Contra a doença que a gente está imaginando que ele seja, ele vai ser aprovado pela agência regulatória, por exemplo, a Anvisa no Brasil, FDA nos Estados Unidos, certo? E ele vai para o mercado. A fase 4 já é a fase de acompanhamento de reação adversa e efetividade depois do lançamento. Uhum. O que está acontecendo com o Covid hoje? Então, a gente tem, sim, novas moléculas sendo pesquisadas, só que essas novas moléculas demoram anos, 10 anos aí para você fazer uma pesquisa completa desde o início, cultura, animais, etc. Então, o redirecionamento neste momento é interessante, porque você pega fármacos, né? Você faz um estudo em relação à molécula e o alvo. Então, você vai ter fármacos que a gente chama como promissores, né, para o tratamento. E aí, esses fármacos, então, eles voltam na parte clínica da pesquisa, porque eles foram lançados no mercado para outra doença. Eles Uhum. passaram pelos testes pré-clínicos e clínicos para outras doenças. Então, a gente não sabe em relação à efetividade para o COVID. Então, a gente tem que voltar um pouco com este fármaco. A gente já conhece a dosagem desse fármaco,
se ele é eliminado via renal, via suor, né? A gente já conhece até onde eu posso ir com a concentração dele para ser tóxica, se eu for, qual toxicidade que eu tenho. Então, isso a gente já conhece, só que daí a gente precisa testar nessa doença nova que a gente está hoje em dia, que é o Covid. Então, a Uhum. maioria dos fármacos que a gente tem visto sair na mídia, eles são fármacos realmente que já estão lançados no mercado para outra doença e estão voltando para essa fase clínica de fase 2 e fase 3 para testes. O que tem acontecido muito é que, e está sendo muito discutido, é que antes de sair esses resultados da fase 2 e 3, já tem se usado esses fármacos no tratamento do Covid, né? Sem saber ao certo se vai ser efetivo, sem saber ao certo a toxicidade e sem saber ao certo se esses fármacos vão ser bons ou prejudiciais para os nossos Uhum. pacientes, né? Então, o que a gente tem visto é que muitas pesquisas que saem acabam não tendo uma metodologia que eu falo adequada. Por exemplo, não sorteou os pacientes, ou os pacientes, quando eram comparados, não tinham a mesma comorbidade, um tinha diabetes, o outro não tinha. Então, começa a ficar vários vieses que a gente fala de pesquisa que fica difícil da gente falar, não, essa pesquisa deu certo, vamos usar esse fármaco, né? E depois, se outra pessoa vai reproduzir isso ou começa a usar, vê que não é bem assim, que não teve respostas interessantes. Então, hoje a gente está tentando observar, só para vocês terem uma ideia, eu peguei um dado aqui, ó, só para vocês. Deixa eu abrir aqui. Eu peguei hoje esse dado. Ó. Eu fui lá no PubMed, que é uma base de dados onde tem as publicações, né? Hoje nós temos 250 publicações com as palavras tratamento COVID. Só 5 foram em 2019. Uhum. Dessas 254, 61 já são revisões sobre tratamento. Então é extremamente importante a gente falar que, assim, eu estou falando aqui com vocês, provavelmente deve estar saindo 2 ou 3 ou 4 publicações Sim. nesse momento sobre tratamento e sobre novos medicamentos. Então Uhum. a gente tem que ter um cuidado importantíssimo na hora de divulgar esses tratamentos, porque a gente tem que ver a qualidade desse estudo, se foi fase 2, fase 3, quem foram os pacientes, como foi conduzido esse estudo. E um estudo único pode dar algum direcionamento, mas a gente diz que ainda é uma evidência fraca, né? Não é uma Uhum. evidência forte que vários estudos demonstraram. E como ter isso? É difícil também, porque o Covid é novo, né? A Sim. gente precisa de resultados, então também vira uma coisa muito complicada da gente discutir. Mas a gente já tem muitas publicações e muitos estudos aí, Uhum. tá? Outra coisa que é legal falar, Luiz, Sim, talvez, professora. oi, é sobre o uso off-label, porque muita gente tem Dúvida. dúvida. Ah, Uhum. mas eu posso usar todos os medicamentos off-label? Então vamos lá, o que é um uso off-label, né? É você utilizar o medicamento diferente do que está em bula. Então, se na bula está falando que é para você usar um comprimido por dia e você está usando 5, é um uso off-label, ou seja, é um uso que não está na bula. Provavelmente não foi feito estudo clínico para isso que a gente acabou de falar, tá? Uhum. E aí o que acontece? Então eu vou usar hidroxicloroquina. Que fase que tá? O médico pode prescrever? Sim, é uma prescrição off-label, né? Sim. Vai do seu prescritor ter a consciência ou conhecimento ou conhecer os estudos clínicos que assegurem para ele que o que ele está fazendo é bom para o seu paciente, Uhum. né? Ok. E como as informações são todas entrecortadas, fica muito difícil. Então, Sim. por exemplo, no Brasil, a hidroxicloroquina começou com a história na verdade, do presidente americano, né? Fazendo a propaganda. O nosso presidente vai muito atrás do governo americano, então acabou comprando a ideia, certo? Sem estudos
que a gente diz parrudos, né? Sim, De segurança e eficácia para esses pacientes. Então, hoje no Brasil é off-label ainda, como as informações são todas, mas é um off-label autorizado, sim, né? Que se tiver problema, fala, pô, mas você prescreveu isso? Não, mas eu fui autorizado a prescrever, né? Então, o problema para o prescritor é menor do que se fosse um off-label que não foi autorizado em público, né? Ó, você pode prescrever que não vai dar problema para você se seu paciente tiver uma reação adversa e morrer, porque a gente está autorizando esse uso off-label. Então, sim. tem outros medicamentos que a gente pode comentar aqui também, que tem outros países que estão fazendo isso, autorizando o uso off-label desses medicamentos, sem ainda a gente ter a resposta adequada dos estudos de fase 2 e 3 clínicos. Ok, professora. Bom, frente à explicação das fases, né, na verdade, que a senhora coloca, a gente pode dizer que esses medicamentos que estão sendo estudados para o COVID, eles não são medicamentos novos, ou existem novas moléculas? Então, existem novas moléculas também, mas o que a gente está vendo saindo na mídia, já em estudos com humanos, são os medicamentos que já existiam antigamente para outras condições. Então, Uhum, como os novos, a gente tem aí anticorpos monoclonais que estão sendo estudados, a gente tem a Takeda fazendo um estudo de uma molécula nova, a gente tem outras indústrias farmacêuticas fazendo estudos de moléculas novas, mas que a gente sabe que vai demorar um tempo para sair ainda, né? sim, Então, como é uma urgência mundial, o que está sendo realmente vinculado e testado já em humanos são esses fármacos que sofreram esse reposicionamento que a gente chama, né? Que eram indicados para alguma outra doença e agora estão sendo testados redirecionados, para o Covid, reposicionados aí para o Covid. reposicionados. Isso. Ok, professora. E quais são esses fármacos? Eu sei que é como a senhora acabou de falar. Existem muitas publicações, muitas pesquisas, mas assim, quais são os principais que a gente pode falar? Tá. Ó, a gente tem vários estudos, tá, Luiz? O que a gente tem são estudos com antivirais. Eu separei aqui, ó, uma tabelinha. Não sei se vocês Uhum. têm, pode mostrar, não sei se dá para Deixa eu ver se a mostrar pelo gente consegue Instagram. colocar pelo Instagram a tabelinha de Se não medicamentos. precisar também, a gente pode falar, não tem Tá, problema. Acho que tá vamos, bom. vamos falar, então acho que fica mais fácil. Então Uhum, a gente tem várias classes de medicamentos sendo estudadas, tá? Então começou, claro, com os antirretrovirais, né? uhum, Porque ele é um vírus, sim, RNA, então vamos pegar os antirretrovirais. Anti-inflamatórios foram estudados, como corticoides, os anticorpos monoclonais, que estão assim, bastante empresas têm estudado esses anticorpos. Anticoagulantes estão sendo estudados, né? Vermífugos e antiparasitários estão sendo estudados. Então, são várias classes diferentes de medicamentos que estão tentando ver se algum deles vai ter algum benefício para esses pacientes. Pode falar, desculpa. não, não, pode terminar, professora, fica à vontade. Então, por exemplo, a Organização Mundial de Saúde, só para vocês terem uma ideia, ela fez, né, ou ela propôs, melhor falando, um estudo clínico que chama Solidariedade, esse estudo, né, traduzindo para o português, onde nesse estudo ele coloca 4 tipos de tratamento que são fármacos redirecionados, tá? Para o mundo fazer. Então, eu sei que, por exemplo, olha, um braço do estudo são 4 braços, então. É com remdesivir, o outro é lopinavir e ritonavir, né? O outro é cloroquina e hidroxicloroquina. E o quarto braço é o lopinavir, ritonavir com interferon Uhum, beta, né? Então, são quatro braços aí que a Organização Mundial de Saúde convidou vários países para participar, para tentar ver se algum deles vai ter um estudo mais forte, com mais pacientes de vários países, mostrando que vai ter algum resultado. efeito aí. Isso, A gente conseguiu exatamente. colocar a sua imagem no Instagram, a gente estava preparado para fazer pelo YouTube, né? Aham. Agora a gente conseguiu colocar a imagem. Professora,
Especificamente, um medicamento ele tem sido falado constantemente, inclusive pelo nosso presidente, né. Uhum. Eh, a senhora poderia falar a respeito dos resultados que a gente tem com a hidroxicloroquina ou cloroquina, com a hidroxicloroquina, na verdade, até hoje? Então, a hidroxicloroquina, assim, quando veio o primeiro estudo, Nós que foi um es desculpe interromper a senhora, a gente voltou pelo YouTube agora também. então tá bom. A hidroxicloroquina, deu um start, né, e uma corrida atrás dessa molécula, porque um estudo na França foi publicado falando que a hidroxicloroquina diminuía a mortalidade, diminuía tempo de internação. Esse estudo foi extremamente criticado pelos cientistas, né, porque, como eu já falei anteriormente, ele não tinha um rigor, né, do estudo, então Uhum, precisava de mais estudos, com mais pacientes, com um rigor científico melhor para a gente poder ter algum resultado. Mas nesse desespero que eu falo, né, de achar um tratamento para a doença, muita gente acabou com um estudo único, com um número de pacientes pequeno e mal desenhado, acreditando naquilo como sendo total verdade, né, uhum, sem ter a resposta ainda. Então, muitos governos, como o americano, acabou fazendo a propaganda, o brasileiro acreditou também, fazendo a propaganda do uso. E o que que a gente teve, na verdade? A gente teve aí na última semana, né, que saiu 2 estudos, esses estudos publicados no JAMA e no New England Journal of Medicine, 2 revistas científicas internacionais, uma das melhores, né, revistas internacionais, as duas, e os 2 estudos com um número de pacientes muito elevado, mostrando então que não houve redução de mortes com o uso de hidroxicloroquina e que não teve nenhum tipo de efetividade o uso dessa molécula, né? E que ainda teve um dos estudos que mostrou ainda que teve mais óbito por parada cardíaca em quem usava hidroxicloroquina do que quem não usava. Então, hoje, há uma semana aí, a gente tem esses 2 estudos que a gente fala que são estudos fortes, né, por causa do rigor científico, do número de pacientes que foram incluídos no estudo, falando que a hidroxicloroquina não tem efetividade contra o coronavírus, né? É até triste porque eu gostaria muito que ela tivesse efetividade, né? Mas esses estudos não mostraram isso e a discussão já anterior a isso é a segurança, né, dessa molécula, porque ela é extremamente tóxica, né? Então, pode dar hepatite fulminante, anemia hemolítica, arritmia cardíaca. E o que a gente viu no Brasil, que foi muito triste, é a corrida que teve nas drogarias, né? sim. Para a compra da hidroxicloroquina, muitos pacientes que necessitavam ou que necessitam do lúpus, de artrite reumatoide, ficando sem o medicamento para as doenças que eles já tomam esses medicamentos há anos e precisam, né, para não ter dor, para não ter problemas maiores, ficando sem o medicamento porque a população foi, correu e comprou tudo que tinha dentro das drogarias, né? O que fez a Anvisa deixar esse medicamento controlado, né? Ou seja, agora só compra se tiver receita médica. Aí eu faço, você é farmacêutico como eu, Luiz, deve ter muitos farmacêuticos assistindo a gente. Sim. E aí eu faço um comentário que isso é culpa do farmacêutico, né? Porque a hidroxicloroquina só pode ser vendida sob receita médica, né? É Sim, tarja vermelha. exatamente. Então, a população poderia ter corrido atrás disso na drogaria, mas nós farmacêuticos deveríamos fazer o nosso papel de cuidador que somos, né? E não fazer a venda por venda, né? E Uhum, sim fazer a venda adequada
perante uma prescrição médica, porque a tarja está lá, é uma tarja vermelha escrita sobre prescrição médica. E aí só quando vira controlado, porque a vigilância sanitária vai olhar, é que o Atuar. farmacêutico faz o que deve? Não. Então, assim, é um puxão de orelha para os farmacêuticos. Eu sou farmacêutica também, você também, né? Mas que isso não deveria ter acontecido, Sim. né? Porque não deveria ter sido vendido. Então, hoje, o que a gente sabe, apesar esses dois estudos terem sido publicados, que não têm efetividade, ainda está em andamento muitos estudos, né? Inclusive aquele que eu falei da OMS, né, da Organização Mundial de Saúde, que inclui em um dos braços a hidroxicloroquina, certo? Tem muitos hospitais no Brasil que participam desse estudo da Organização Mundial de Saúde, e tem outros hospitais que não estão no da Organização Mundial de Saúde, mas eu sei que tem protocolos clínicos e estão fazendo estudos clínicos ainda com a hidroxicloroquina. Uhum. Tudo é muito recente, né? Ok, professor. É importante que a gente coloca, né, que a gente fica triste, na verdade, com esses 2 primeiros resultados nessa semana, né, porque nós que temos consciência da gravidade da doença e que ninguém quer estar em isolamento, né, e como a senhora bem colocou no início da nossa live, 50% da população, grande parte da população, não acredita na gravidade, né, e coloca a culpa no cientista, no pesquisador em não aprovar uma droga, né. Nossa, não é grave, prescreva-se a cloroquina e tudo bem, né, e Uhum. tá bem. Então é triste pra gente, pesquisador, ter um resultado negativo. Sempre é triste ter um resultado negativo, mas eu aí na minha vida de pesquisa vou falar que 95% dos resultados são negativos, né? Mas os 5% que são positivos ajudam muito. E os 95 que são negativos também ajudam a responder questões, né? Sim, Será que a hidroxicloroquina vai ter efeito com o Covid? Deu negativo, então vamos partir para outra. sim. Será que só 2 estudos dando negativo já a gente bate o martelo? Talvez não. Então, assim, é tudo muito recente, né? É tudo muito. A gente está num furacão, é Uhum. essa a verdade. Então, cara, como eu falei, a gente está conversando aqui, está saindo 5, 6 publicações sobre tratamento de Covid, com certeza, na mídia internacional, nas revistas científicas. Então, é um furacão Uhum. de ideias, de pesquisas, de resultados, então é extremamente complicado. Sim, professora. Em relação ao Remdesivir. Tá. Eu não sei se todos conhecem o Remdesivir, ele foi um medicamento desenvolvido, né, inicialmente para tratar o ebola, tá? Mas eles testaram ele contra o MERS, né, e o SARS, que foram doenças respiratórias aí que nós tivemos na última década, que também são doenças provocadas por coronavírus, mas não o atual, né, por Para SAR. outro SAR, tá? E quando eles fizeram esses testes com esses outros, eles tiveram resultados interessantes com o Remdesivir. Aí que surge, bom, se ele teve resultados interessantes com ele, para os outros Covids, né, para os outros coronavírus que nós tivemos aí na última década, o porquê não testá-lo também com o Covid-19 que a gente está aqui, né? O que a gente tem de resultado é que agora no dia 1º de maio o FDA permitiu, né, o uso mais amplo do Remdesivir nos Estados Unidos. E até passou da mídia nacional, né? Um professor da Universidade de Nebraska, que é brasileiro, André Calil, comentando que eles estão fazendo um estudo com Remdesivir, ainda tem resultados preliminares, mas que eles viram que tinha uma diminuição de tempo de UTI de 4 dias de quem usava o Remdesivir para quem não usava, né? Uhum. Que eles não tinham visto ainda análise estatística importante para a mortalidade
mas que ainda era um estudo prévio que eles estavam vendo, né? Isso foi bom, é interessante, esse estudo está caminhando ainda, mas Uhum. tem muitos cientistas que estão vendo aí com um certo ceticismo, sabe, esse resultado, porque tem um outro estudo que foi publicado no Lancet, que é um das revistas que eu falei, que foi feito na China, que fala que esse antirretroviral não foi efetivo para os pacientes com Covid. Então, é aquela coisa, tem um estudo que vem falar, olha, foi ótimo, o outro estudo vem falar, não foi. Um estudo vem falar, foi ótimo, o outro estudo vem falar que não foi. Então, a gente tem um estudo no Lancet falando que não foi efetivo, né, esse tratamento para os chineses. Aí agora o americano vem falando que tem resultados preliminares interessantes. Uhum. Então, assim, a gente vai ter que esperar um pouco para ver o quão parrudo Interessante ou não? e interessante esse estudo final vai mostrar para a gente. Ok, professora. E outros medicamentos que estão sendo estudados? A senhora poderia comentar para a gente? Posso sim. A gente tem no braço lá da Organização Mundial da Saúde, além desses dois que a gente já comentou, Uhum. o Lopinavir e o Ritonavir, né, que eles foram ou são utilizados para o tratamento de HIV, tá? Num primeiro momento, os dois foram utilizados conjuntamente e só os dois para testes com Covid. E Uhum. não viram resultados interessantes, ele não foi efetivo contra o tratamento. Só que agora acabou de sair uma publicação que eles estão fazendo um estudo com lopinavir e ritonavir junto com ribavirina, né, que é um antirretroviral também, que é indicado para hepatite C, mais interferon beta, que é usado em esclerose múltipla normalmente. Então você vai usar aí um coquetel, né, dois medicamentos que são utilizados para HIV, que também é viral, um medicamento que é para hepatite C, que também é viral, e um medicamento para esclerose múltipla. Então eles Uhum. juntaram esses quatro aí e fizeram um estudo extremamente controlado, randomizado, e os resultados foram assim extremamente bons, né? Eles viram que as citocinas, que são marcadores inflamatórios dos pacientes, eram melhor controlados em quem usava esse coquetel de fármacos que eu acabei de falar para vocês, que o vírus ficava menos tempo nas pessoas, porque eles vão fazendo o teste, né, o RT-PCR todos os dias nessas pessoas, e viram que quem tomou os 4 medicamentos, o tempo que o vírus continua positivo é muito menor. Então você tem um menor tempo aí de infecção, vamos colocar assim, né? Além disso, eles viram sintomas melhores, tempo de hospitalização melhor com essa combinação. Então acabou de sair esse estudo. Eu acredito que vai ter que ter mais estudos para ver se realmente é Uhum. isso que eles estão mostrando, mas é claro, se a gente for ver, são 4 antirretrovirais, 2 antirretrovirais, interferon beta, mais a ribavirina, que é para hepatite C, que são fármacos que são tóxicos, vamos colocar assim, né? Então também não dá para ficar usando, sair correndo, vamos usar os 4 de uma vez só, porque parece, é sempre assim, porque parece que vai dar algum resultado. Então, nesse estudo Aham. teve resultados bem interessantes, mas eles não viram diferença em mortalidade. Então, eles É, viram assim: quem ia morrer, morria, mas quem não ia morrer acabava se curando antes, mais ou menos resumindo, mais ou menos assim, tá? o, Então, o tempo da o, pessoa que. o tempo da pessoa aí. Um outro que andou acabando nas drogarias do Brasil, e inclusive o pessoal estava indo comprar em veterinária, tá? É a ivermectina, ela é um antiparasitário, né? De amplo espectro, então para várias verminoses, tá certo? E tudo começou porque um estudo da Austrália
mostrou que essa molécula tinha uma capacidade, matava o vírus in vitro. O que é in vitro? Numa placa de Petri, tá certo? Aí foi feito um estudo internacional delimitando isso, multicêntrico, caso controle, e eles tiveram resultados bastante interessantes também com a ivermectina. Uhum. Então, a partir desse estudo internacional, se colocou: será que realmente esse fármaco vai poder ajudar a gente? Né? Então, só para você ter uma ideia, nesse estudo, reduziu mortalidade, tá certo? Reduziu as pessoas que precisaram de ventilação mecânica com o uso do fármaco. Mas é aquela coisa, de novo, é um estudo, né? Então, a gente não pode pegar um estudo e falar assim, isso é verdade, vamos acreditar nisso, fechar os olhos e dar para todo mundo. Calma. Uhum. A gente fala, calma. Vamos avaliar muito bem esses estudos, vamos ver se tem outros estudos na literatura, vamos fazer pesquisa clínica direito, vamos para a fase 2 e 3 de novo, vamos testar em outros pacientes. A genética é importante, nossa. O país tem. Nosso Brasil, a nossa genética é muito diferente dos outros países. Será que a gente vai responder da mesma forma? O vírus está sofrendo mutação. Então, será que a mutação que ele está tendo agora vai responder da mesma forma que ele respondeu nesse estudo? Então, são coisas difíceis, né? Os próprios autores, eles falam para a gente ter cautela com os resultados, né? Fala, calma, gente, olha, são resultados interessantes, mas a gente precisa de mais estudos, né? Uhum. Mas como o Brasil aprovou a hidroxicloroquina, a Bolívia aprovou o uso da ivermectina. Então tá na mesma, Na os mesma coisa. governos meio que atropelando, né, Uhum. as coisas. Então a Bolívia acabou já, vamos usar para todo mundo que parece e vamos ver o que vai dar. Então esse é um outro aí que Professora, só apareceu. interromper só Sim. um minutinho só. Pessoal do Instagram, vai cair o vídeo, porque ele só dura uma horinha, mas já vai entrar de novo. Então não é só voltar no vídeo, tá bom? Pronto, professora. Outro medicamento que há uns 20 dias, acredito, né, que foi um boom aí no Brasil, que o ministro da Ciência e Tecnologia, né, veio comentando sobre ele, que ia fazer um estudo de um medicamento segredo, tal, e que logo a gente descobriu o que era, porque a Anvisa soltou uma nota para deixar esse medicamento controlado, né? Que é a nitaxosamida, né? Conhecido como Anita, Uhum. né? A marca comercial dele. E da onde surgiu isso, na verdade? Esse medicamento também foi testado para os outros coronavírus que surgiram na década passada, né? E ele acabou sendo efetivo. Então está na mesma linha, né? Então vamos testar ele agora para o coronavírus que temos hoje em 2020. Lá na China, eles testaram e eles viram que a dosagem que precisava desse medicamento, né, da nitaxosamida, para ter alguma efetividade, era dosagem muito alta e que acabava sendo tóxica para os pacientes, né? Uhum. No Brasil, a farmoquímica, que é uma indústria de medicamento, ela começou a testar, né, a nitaxosanida em alguns hospitais, inclusive no Emílio Ribas, alguns pacientes, não que estão internados, é outro protocolo, tá? Não é para paciente grave. Eu prefiro não falar aqui qual é o protocolo, Luiz, tá certo? Entendo, professora. É melhor não É. falar, mas eles acreditam que nas próximas semanas já deva ter algum resultado desse estudo clínico aqui no Brasil com este fármaco, Uhum. tá? Então, o que foi vinculado na mídia pelo ministro foi que aqui em Campinas, né, tinha tido resultados interessantes em culturas de célula e que daí eles passaram
já para os humanos em hospitais militares. Então, Uhum. não só nos militares está sendo testado, em outros hospitais brasileiros também está sendo testado. Então, a gente precisa aí ver qual vai ser a resposta, tá? Ok, professora. Eh, bom, se para o tratamento a gente ainda está em busca, né, de alguma droga, enfim, existe algum medicamento para usar na prevenção que possa diminuir a possibilidade da infecção pelo vírus? Então, tem vários estudos, né? A gente viu aí até o Conselho Regional de Farmácia, acho que eu vi hoje a publicação deles no Facebook, falando do consumo de vitamina C, da venda da vitamina C em drogarias, que subiu assim, não lembro a porcentagem exata que eles colocaram, mas mais de 100% de venda, né? Então, assim, o pessoal vê a vitamina C, é uma das coisas que está sendo discutida, e você vê o pessoal tomando, né? E a vitamina C tem duas coisas. Tem a vitamina C que a gente vai lá e toma aí 200 miligramas de vitamina C por dia. Aí eu digo que nem precisa tomar esse comprimido, né? Chupa uma laranja, duas laranjas, eu acho que a gente está... e é mais efetivo do que o industrializado, tá? E tem estudos com vitamina C intravenosa, que daí é feito em hospital. Uhum. Então, são dois estudos diferentes. Essa fala da vitamina C é porque todo mundo fala, a vitamina C é bom para gripe, né? Então, como é uma gripezinha, né? Segundo o Sim. nosso presidente, acho que vai ser bom para a gripe. Então, a primeira dúvida é se é realmente bom para a gripe, certo? Então, os estudos mostram que ela tem uma revisão de 2013 que pegou 29 estudos com 11 mil participantes e viu que a vitamina C só vai prevenir da gripe pessoas que fazem atividades físicas extremas, ou seja, esquiadores, maratonistas, tropas de exército. Então, para essas pessoas, teve algum resultado da prevenção de gripe. Agora, para nós mortais, ela não preveniu a gripe. A única coisa que a gente já sabe que acontece é que parece que diminui o tempo de sintoma da gripe, né? Gripe normal, tô falando, tá, gente? Não do Uhum. Covid. Porque o Covid não é só uma gripezinha. Sim. Então, a ingestão diária de vitamina C, se a gente contrair uma gripe normal, talvez diminua o tempo que a gente tenha sintoma, tá? Então, assim, não é nada provado ainda. Já para o Covid, começou um estudo, né, com altas doses de vitamina C intravenoso no hospital. Então, não é prevenção, é tratamento, Uhum. tá? Então, de prevenção, a vitamina C não adianta. Outra coisa que se fala bastante é a vitamina D. Sim. A vitamina D já tem vários estudos na literatura aí para o Covid, tá? Por exemplo, eu peguei um estudo aqui ó, de 11 de maio, aí 3 dias atrás, né? Sim. Que ele faz uma revisão super boa sobre a vitamina D e o Covid. E eles vêm discutindo, então, que a vitamina D é importante para o sistema imunológico, mas que, por exemplo, para nós brasileiros que temos a capacidade de ficar aí expostos ao sol, né, claro, com toda a prevenção em relação a protetor solar, etc., para nós seria menos importante do que para o pessoal que estava no inverno na Europa, Uhum. né? E a gente também em confinamento acaba sendo prejudicado se você não conseguir ficar aí 10 minutos Minutinhos. expostos ao sol por dia, né? Então eles têm visto estudos mostrando que a vitamina D não é que você não vai pegar o coronavírus, não é isso, mas que parece que os sintomas são menores se a concentração de vitamina D no seu sangue estiver adequada. Esse estiver adequada não significa que ela tem que estar alta,
Se você já tem uma concentração de vitamina D adequada no seu sangue, ok. Se você é deficiente, provavelmente o seu médico já pediu para suplementar, certo? O que a gente fala é assim: olha, para o brasileiro vai ter diferença? Precisamos ver o nível, a concentração de vitamina D no sangue da nossa população, Sim. né? Que não é um exame frequentemente pedido. Uhum. E ser muito bem avaliado. Então, talvez ela seja alguma coisa que vem aí nos próximos meses sair falando que é preventivo, não para não pegar o medicamento do Covid, mas Corona. sim para diminuir os sintomas, tá? Tem outra coisa interessante que eu estava lendo essa semana, porque não sei se vocês devem ter visto que foi autorizada a venda no Brasil de canabidiol, né? Que é um dos componentes da planta da maconha. Não é maconha, tá certo, gente? É um dos componentes extraídos da planta. E é o componente que não vicia, certo? É o CDB que a gente diz. Tem alguns estudos já mostrando que o CDB pode diminuir também o nível de infecção. Como assim? Parece que ele diminui os receptores para o vírus no trato gastrointestinal. Com isso, você teria uma menor quantidade de vírus, ou seja, uma infecção menor, porque a carga viral que você está recebendo é muito menor. Mas Uhum. são estudos, né, preliminares, certo? Ainda Então, escuto. são coisas que estão saindo na literatura. Ok, professora. Em relação a medicamentos que possam diminuir a gravidade, né, da infecção quando já tiver contraído o vírus. Então, tem se vinculado também sobre a heparina, Sim. né? Esse vírus assim é terrível, é polivalente, ele atua em todos os sistemas do nosso organismo, é cardiovascular, é coagulação, é uma coisa absurda e cada dia mais a gente está vendo efeitos que ele pode tomar. Mas um dos efeitos que já está claro é essa parte dele ser importante protrombótico, ou seja, ele está causando trombos, tem pessoas amputando pernas, tem pessoas tendo AVC, mesmo em quadro leve, porque como ele é protrombótico, né, podendo dar coágulos. Uhum. Então começou a estudar um pouco sobre heparina em relação a essa gravidade aí. O que eu avaliei aqui, um estudo que acabou de sair também, agora em março, né? Ele avaliou esse uso da heparina nesses pacientes, tá? E ele viu o seguinte, né? Isso a gente já sabia, que os pacientes têm o dedímero, que é um marcador de coagulação elevado, né? E o tempo de protrombina, que também é outro marcador de coagulação, também é aumentado, né? Isso com o COVID, tá certo? E quanto maior o dedímero, por exemplo, o tempo de protrombina, pior é o estado trombótico desse paciente, então a probabilidade de ele ter uma trombose e de um coágulo é maior. Uhum. Então ele disse o seguinte, que ele avaliou os pacientes, né, que tinham dedímero elevado, os que não tinham, e ele viu o seguinte, que a terapia com esse anticoagulante, com a heparina, vai beneficiar os pacientes que tiverem o dedímero 6 vezes acima do valor de referência. Então, não vai Uhum. beneficiar todos os pacientes, vai beneficiar alguns pacientes que já têm um quadro importante de coagulopatia, e aí, para estes, a heparina beneficia. Para os outros, não teve diferença. No Brasil, saiu uma pesquisa recente da Unifesp, que daí não é nem como uso na coagulopatia, Uhum. mas eles viram que a heparina reduziu 70% a invasão do coronavírus em células. Isso estudo in vitro na placa em células, certo?
Então eles falam assim: não, peraí, ela só vai fazer esse tratamento do problema de coagulação ou ela também pode ter um papel, né, de diminuição de infecção do Uhum. coronavírus e não tratar os problemas que ele causa. Mas isso ainda é muito precoce, né? Porque ainda está in vitro, tentando ver se ela tem esse papel antirretroviral, praticamente, né? Diminuindo a invasão do vírus na célula. Ok, professora. Tem algumas perguntas aqui. Patrícia Facchini, do Hospital PUC Campinas. Um beijo, Patrícia. Ela pergunta se existe alguma evidência dela ser uma doença hematológica também. Existiu uma discussão, né? Eu vi algumas publicações em relação a isso. Ela não parece não ser uma doença hematológica. Ela tem a ver sim com a parte de coagulação, né? Parece que tem um importante fator aí em doença antifosfolípide, que é uma doença imunológica que dá problema de coagulação, mas em relação a ser hematológica, em hemácia, grudar no M, ainda não tem nenhum estudo que demonstre, não. Uhum. Pelo menos que eu Uma- conheça. Ok, professora. Uma outra pergunta aqui da Solange. Um beijo, Sol. Ela pergunta a respeito do tratamento que o Dr. Davi Wipe acabou fazendo e que exigiram que ele mostrasse o tratamento, a receita, né? O quanto isso é grave, né? Por ser um indivíduo, e como a gente já falou, a nossa genética ela é muito diferente no Brasil, né? Então, o que pode ser bom para ele não pode ser bom para a totalidade. O que a senhora tem a falar a respeito disso? Primeiro, eu acho que ele não precisava ter mostrado, né? Porque ele é um indivíduo, ele é o doutor, mas ele estava sendo tratado por outro médico. Eu acho que não havia necessidade, mas a pressão foi tanta que ele mostrou. O que eu tenho a falar é o seguinte, né? Eu sempre falo, eu estou aqui na frente de vocês falando como pesquisadora Patrícia, Uhum, né? Mas quando eu virei a paciente Patrícia, talvez algumas das coisas que eu fale aqui mude, né? Porque você não sabe o grau de desespero dessa pessoa de estar infectada, o como isso está causando sintomas, né, nessa pessoa. Olha, você tem isso aqui, o que você acha? uhum, Vai fazer mal? Talvez faça. Qual é o risco-benefício? É essa sempre a palavra. Qual é o risco-benefício? Então, eu, como pesquisadora, eu não vou chegar aqui e falar assim, tome isso. uhum, Tem estudos que mostrem? Não, não tem. Mas eu, como Patrícia, paciente, de repente, na situação que ele estava, não sei se eu também teria feito o mesmo. Uma coisa interessante é que o colega dele do Sírio-Libanês, né, que é o Dr. Khalil, que é cardiologista, ele também tomou hidroxicloroquina, né? Ele também falou que tomou hidroxicloroquina, mas ele falou que o que salvou ele foi o corticoide. Não sei se vocês uhum. acompanharam a entrevista dele. Então, assim, a hidroxicloroquina fez algum papel para eles? Não sei responder, Entendi. né? É muito difícil. Sim. Professora, tem mais uma pergunta aqui. Como equilibrar a dosagem do dedímero com o uso da heparina? Isso aí é uma outra discussão bem difícil que a gente tem que ter aí, né? E tem que ter muito cuidado, porque a gente já usa normalmente, né, para prevenção, quando o paciente está acamado, sem mobilidade, em doses baixas, certo? Então, isso normalmente já é uma rotina de UTI, né? O problema é você usar uma dosagem que seja uma dosagem alta, que a gente diz que é para tratamento de TEP, de TEV, né? Uhum, Por que é um problema? Então, assim, é de paciente para paciente também. Existem os protocolos para utilização, né, nesses tromboembolismos, mas muitas vezes o que pode acontecer é você dar para esse tromboembolismo, ele teve uma TEP, por exemplo, e acaba sangrando o cérebro. Né? Então, isso é extremamente difícil isso. Então, é de paciente para paciente, é de grau para grau, é o risco-benefício que vai ter que ser avaliado mesmo.
Indivíduo a indivíduo, né, indivíduo professora? a indivíduo. Professora, e a respeito do plasma de indivíduos recuperados? É um outro tratamento que já está sendo testado, está em fase de pesquisa clínica, né? No Brasil, eu sei que o Einstein está fazendo, se eu não me engano, né? O que que acontece? Eles já estão indo pegando plasma de indivíduos que tiveram a doença, ou seja, que têm esses anticorpos, né, contra a doença, e testando esse plasma em indivíduos com a doença, porque daí você já está dando o anticorpo pronto para diminuir, por exemplo, a carga viral. Uhum, Também é estudo, né? Existem outros estudos não brasileiros, claro, em relação a isso, mas ainda é um estudo. Então, tem estudos que mostram que são interessantes, tem estudos que mostram que não ainda, né? Então, está sendo feitos esses estudos ainda, mas estão evoluindo, né? uhum. Tem o que algumas pessoas, alguns profissionais de saúde aqui falando que realmente, que já foram pacientes e que o desespero é realmente grande e que estão dispostos a tomar tudo o que existe para o tratamento, né. Tem Esse até tomar tudo é um problema, viu, é um gente? problema, né. Porque tem gente morrendo porque tá tomando tudo, né? Por causa dos eventos. Mas o Sim, desespero deve ser grande também. Então é complicado, é aquela coisa, você tá dos dois lados. Uma hora você é profissional da saúde, outra hora você é paciente. E aí é conflitante às vezes as coisas, né? sim. E até a gente teve a nossa live na terça-feira com o doutor Caio, onde a gente comentou, né, doutora Patrícia, o grande número de profissionais de saúde que estão adoecendo. Então isso vai cada vez mais se tornar uma rotina, digamos assim, né. Infelizmente, Infelizmente. né, o número de pessoas que adoecem na linha de frente é muito grande, porque a quantidade de vírus que eles lidam é muito grande. Uhum. Então, infelizmente, isso A acaba se carga tornando viral que eles estão expostos é alta, né? A gente está exatamente. vendo uma relação, eu acredito que tem uma relação direta aí, realmente, a exposição à carga viral que você está exposto. E o pessoal que está nessa guerra, eu digo que é uma guerra, que agora nós, profissionais da saúde, somos soldados, né? Exatamente. Então, a gente aí nessa guerra, a gente está mais exposto e a gente tem a maior propensão de estar exposto a maior carga viral. E quanto Sim. maior carga viral, a possibilidade de ter eventos maiores é maior. Então, é extremamente complicado, né? Mais uma vez, voltamos a a a ser protagonistas de algo, né. Quem sabe após a pandemia, as profissões de saúde são melhores valorizadas, assim como dos pesquisadores, né, professora? Ah, precisa, né? E em relação a vacinas, professora? As vacinas, a partir do momento que surge um novo vírus, sempre existe uma corrida, né, para a vacina. Então, existe várias empresas no mundo tentando construir essa vacina de uma forma que seja rápido, seguro e efetivo. Uhum. Cada uma usando a sua expertise em biologia molecular, em transcrição, em fazer essas vacinas. O que a gente tem hoje no Brasil, tem alguns pesquisadores fazendo vacina também, mas assim, existem algumas já que estão em andamento, bem promissoras, que já estão com testes humanos. Lembra lá do começo que a gente estava conversando dos testes, né? Como vacina é coisa nova, precisou passar por animal, tal, e agora está chegando em humanos. Então, assim, sempre vai ter que fazer toda aquela parte. Então, existem algumas já que estão sendo testadas em humanos. Quando, né, a gente vai ter essa vacina? Não sei falar. A primeira preocupação é falar só em 2021. Parece que agora já pode sair em 2020, certo? Mas é uma tristeza para mim falar que a gente está no Brasil e eu acho que a gente não vai ser prioridade para a vacina, né? Então, acho que para a gente chega lá para 2021 mesmo e torcer muito para que nossos pesquisadores brasileiros consigam uma vacina rápido, porque daí vai vir para a gente. Por isso que é importante a O pesquisa ins nacional, porque é por isso que é voltada.
para o Brasil. Então, saindo uma vacina no Brasil, vai vir para a gente. Saindo nos outros lugares, vai ir para eles primeiro e depois para a gente. Então, o investimento em pesquisa, para esses pesquisadores que estão hoje aí batalhando para fazer uma vacina, é extremamente importante para o país, né? Para essa vacina chegar para a gente também o mais rápido possível. Então, a gente só vai ter não falo cura, mas o controle, né, da doença a partir do momento que todos estiverem imunizados. Seja a imunização por vacina ou seja a imunização porque todos nós vamos pegar a doença, Uhum. né? Então é esse que vai ser o controle. Então as vacinas estão em andamento, estão em pesquisa. Se eu não me engano, acho que é a Roche está testando na Itália e ela disse que, apesar de estar indo em fase 2 e 3 de pesquisa clínica da vacina, eles já estão produzindo a vacina em larga escala, antes mesmo dela ser certificada como vacina e se tem algum efeito. Então, na verdade, eles Uhum. estão já pensando no dinheiro que eles vão ganhar lá na frente, né? Sim. Então, a gente está testando, mas a gente já está produzindo. Então, a hora que sair o teste, ok, a gente já tem milhões de doses para distribuir. E se não for ok, a gente joga essas doses fora e parte para outra. Então, só para você ter ideia como está essa corrida, né? É uma corrida não só da pesquisa, mas eles já estão em produção Em da produção, vacina. e parece-me que já estão até com compras efetivadas por alguns países já, né, professora? Então, exatamente. E aí nós, no Brasil, que não temos incentivos aos pesquisadores com as nossas próprias vacinas. Vamos ficar para depois, eu acho. Exatamente. Professora, tem uma outra pergunta aqui a respeito da positivação de IgG. Que mesmo pessoas que tiveram o contato com o vírus, tiveram um teste rápido ou positivo, né, foram afastados do trabalho e depois na volta não tem a positivação do IgG. Tá. Positivou para o RT-PCR e não positivou para o IgG, é isso, né? Isso. A pergunta. Uhum. São dois testes diferentes, a gente tem que deixar bem claro isso. O RT-PCR ele vai detectar vírus, certo? Se você tem vírus no seu organismo. O IgG vai detectar se você criou imunidade contra este vírus. Especificidade de método, esse é o grande problema que a gente está tendo hoje. O RT-PCR, a gente diz que ele só vai dar 100% de positividade se a pessoa ainda estiver com sintoma e no começo da doença. Se você fizer 10 dias, eu comecei com tosse hoje, dei uma melhorada depois de 5 dias, no 7º dia eu vou fazer a pesquisa, talvez você já não tenha mais o vírus e vai dar negativo RT-PCR mesmo você estando infectada uns dias anteriores, né? O IgG é aquela coisa da zona cinza. A gente vai ser infectado por um vírus, nosso organismo reconhece esse vírus e vai produzir anticorpos, né? IgM, que é o rápido, depois o IgG, certo? Quanto tempo demora para você produzir esse anticorpo? Vai de organismo por organismo. O que a gente está preconizando para o teste de IgG é 14 dias pós primeiro sintoma. Seria mais ou menos o tempo que os organismos produziriam IgG. Uhum. Ok, olha, mas o meu RT-PCR deu positivo, eu estava com sintoma, deu positivo, depois de 20 dias eu fui fazer o IgG e deu negativo. Significa que eu não produzi IgG? Pode significar que o teste que você fez não é sensível o suficiente. Então a Uhum. gente tem vários testes de IgG no mercado, IgM no mercado, muita gente produzindo e está sendo muito discutido a qualidade desses testes, né? Então, o quão um negativo realmente é negativo, né? Quando é positivo, normalmente é positivo, ok? O Uhum. problema são os falsos negativos, que Sim. você tem a positividade, mas ele está dando negativo. Então, assim, se o RT-PCR deu positivo, é acreditar 100% no RT-PCR?
Também não, porque também tem falha, né. Então a gente fica meio amarrado, nenhum teste diagnóstico é 100%. Então o que eu recomendaria seria repetir o teste de IgG, talvez com uma metodologia mais sensível, não com teste rápido, mas com o ELISA, Uhum. né, que é uma reação enzimática que é feita em laboratório de análises clínicas, que é mais sensível e específico do que o teste rápido, para realmente ver essa concentração de IgG no plasma. Perfeito, professora. É, tinham até colocado aqui a questão do ELISA, mas a senhora já colocou, ok. Uma outra pergunta também, se já existe alguma vacina em estudo mais avançado, nós também já esclarecemos aqui. Bom, professora, a gente chega ao final da nossa live. Eu agradeço imensamente a presença online da senhora aqui, engrandecendo e tornando essa live extraordinária aí para o pessoal, para o profissional de saúde ou para a pessoa que não tenha conhecimento na área da saúde. De qualquer forma, foi muito esclarecedora. Muito obrigado mesmo pela presença online. Queria agradecer você, Luiz. Eu acho extremamente importante essas nossas conversas, as conversas que vocês têm realizado pelas lives, né? Tirando dúvidas e a gente podendo conversar mais de perto com as pessoas sobre essa doença que está afetando a gente diretamente aí. E me põe à disposição sua a todas as pessoas que estão assistindo, caso queiram fazer alguma pergunta, conversar, mandar um e-mail, né? O meu e-mail é o meu nome aí, Patrícia Moriel, na verdade é Moriel, PA de Patrícia, tudo junto, morielpa@unicamp.br. Então, se quiserem me achar também na Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Unicamp, então tem lá o meu nome, o link para o meu e-mail. Sintam-se à vontade para tirar dúvidas e estou aqui à disposição, Luiz. Muito obrigada. Eu que agradeço, professora. Muito obrigado mesmo. As nossas lives, elas não são como as dos artistas, onde a gente tem um campo para doação, né, infelizmente, mas se você tem dúvida em relação à doação, procure a Santa Casa da sua cidade. É um hospital filantrópico que presta serviço ao SUS. Nós falamos a respeito dos preços, dos valores repassados para o tratamento de Covid do SUS, são extremamente baixos. Então, assim, se você puder ajudar, realmente doe alguma coisa para a sua Santa Casa, da sua cidade, ou procure ONGs específicas para o tratamento, ONGs de confiança. Na próxima live, na próxima terça-feira, nós teremos o professor Dr. Samuel Câmara do Bem, que ele é o coordenador do curso de odontologia da Fundação Hermínio Ometo, e nós vamos falar a respeito dos cuidados do profissional odontólogo em tempos de Covid-19 no atendimento aos pacientes, na clínica e consultório. Então eu espero vocês, lembrando que na próxima live será às 19 horas. Ok? Um abraço, fiquem com Deus e até terça.